Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar início aos nossos trabalhos. Hoje é a nossa aula 8. Ela está na unidade 2, da página 81 até 84. Nós vamos continuar o processo de alternativas às estratégias para a competição de preços. É, Essa é a parte final, antes que nós entremos na última parte nossa, que é a questão de valor econômico, etc. Então, nós prestem atenção que essa parte é uma parte mais estratégica, está intimamente ligado também ao trabalho que foi passado para vocês, porque a empresa que foi passada para vocês está num período de como que ela vai concorrer, o que que ela vai fazer para melhorar essa questão das suas vendas, tá bom? Então, nós temos que verificar o seguinte, né? As reações aos preços que a gente já viu, ela deve ser feita de forma pensada. Ela deve ser levada em considerações alguns aspectos. A estratégia definida para a empresa, né? As estratégias para aquele mercado, a estratégia para aquela região, né? Então, quais são as estratégias definidas para a empresa em relação ao produto, preço, para aquele específico mercado e, obviamente, para aquela região, né? Dependendo do ramo de atuação da empresa, né? Obviamente. A capacidade de reação do concorrente, né? Então, nós vimos lá, de acordo com as cinco forças, né, competitivas de Porter, essa é a questão de entrada de novos concorrentes, né? E como os concorrentes vão reagir. E aí entramos naquela questão de que preço é um jogo, né? E que nós temos que verificar como o concorrente vai reagir. Às vezes as empresas tomam atitudes em suas estratégias achando que o seu concorrente vai só ficar olhando, né? O mais importante, os custos da competição. Quanto que vai custar eu concorrer com esse meu cliente, né? Com esse meu concorrente? Como é que vai ficar? Concorrer pelo cliente, né? Ah, nós temos alguns fatores históricos que justificam isso. A Panasonic com a Sony brigaram muito a respeito da o VHS daquelas fitas de videocassete contra o Betamax, que era da Sony. Os dois concorreram demais para estabelecer uma hegemonia no mercado. A Sony gastou um rio de dinheiro por muitos anos, mas não conseguiu se sobrepor ao mercado, visto que a VHS foi o sistema adotado e aceito pelo mercado, mesmo o Betamax sendo maior. Aliás, maior não, melhor, né? O VHS se sobrepôs porque as fitas de VHS permitiam mais horas de gravação e isso foi uma coisa que os clientes acharam que era melhor do que o Betamax. O mesmo ocorreu agora recentemente com o Super DVD, né, e o Blu-ray. O Blu-ray é da Panasonic, aliás, o Blu-ray é da Sony e o Super DVD é da Panasonic. A Panasonic abriu mão da concorrência e aceitou o Blu-ray, pronto. Para ela ficou mais barato fazer isso. As ações da Panasonic subiram diante disso porque os investidores conseguiram verificar que a empresa gastaria bem menos com pesquisa, desenvolvimento e também lançamento desse produto no mercado e os custos com relação à briga com a Sony, né? E também o comportamento que o mercado poderá ter diante da concorrência de preço, né? Então depende muito da elasticidade, depende muito da composição do mercado, mas como esse cliente vai concorrer, né? Aí a gente viu aí o caso do Betamax e do VHS. Mesmo o Betamax sendo melhor,
ele não tomou conta do mercado, né? Acabou sendo sobrepujado pelo VHS. Então, antes de da gente tomar qualquer atitude estratégica em relação à competição de preço, a gente tem que olhar alguns aspectos em relação a isso. Ah, por exemplo, né, há uma resposta que custaria menos à empresa do que a perda evitável de vendas, ou seja, quanto que vai custar essa perda, né? Quais são as alternativas que eu tenho para não mexer no preço e que diminua o custo dessa briga de preço. Tá? O segundo é aquele caso que eu falei em relação ao concorrente. Se você reagir, esse concorrente estará capacitado também de cortar mais preço e, e talvez estabelecer uma nova diferença de preço, ou seja, meu preço era 10, ele baixou para 8, eu baixo para 7, ele vai ter condições de chegar a 6, né? Então entra também nas estratégias de Porter na questão de liderança em custo. Não é? Se eu tenho liderança em custo, eu posso passar por esse processo de concorrência de preço e, como se diz, matar o meu concorrente em relação a isso. Ou seja, tornar o meu preço tão competitivo que ele não vai conseguir concorrer. Tudo bem? Depois é o seguinte, as múltiplas respostas para se equiparar ao concorrente custarão menos do que a perda inevitável? Vamos lá. Vamos supor que eu venha a perder 2 milhões de reais de receita em relação ao meu cliente. Mas para eu concorrer com ele, ou seja, diminuir meus custos, aumentar alguns investimentos, tal, custe 1,5 milhão, 2 milhões. Então não há por que eu continuar fazendo isso, porque os custos para concorrer será muito maior do que a perda que eu vou ter de receita. Tá? Então isso tem que ser verificado. Né? Lembre-se, gente, a gente tem que sempre olhar uma coisa chamada de trade-off, ou seja, investimento e retorno. Quanto que eu vou perder de receita ou quanto que eu estou perdendo de receita? Quanto que vai me custar eu me equiparar ao meu concorrente? Tá bom? A outra questão que você tem que olhar antes mesmo de verificar se a concorrência vai ser muito profunda ou não é a sua posição em outros mercados, né? Estará ameaçada se um concorrente também ganhar, ou seja, corre o risco, né, daquele determinado produto que o meu cliente está vendendo que o meu concorrente está vendendo mais barato, venha puxar também a demanda, né, de outros produtos da minha linha de produto para esse concorrente também, ou seja, eu vou perder participação tal em relação a outros mercados. Isso é muito visto para empresas que têm vários tipos de produtos em mercados diferentes, tá? A Gessilever é uma, né? Porque ela tem várias marcas diferentes, empresas de material de limpeza e de higiene pessoal tem vários nichos de mercado que eles trabalham justamente para se contrapor a um preço de uma concorrência ou não. Aqui então nós temos um gráfico de reação à competição, né? Então vamos lá. Aqui, né, nós temos a reação de preço justificada pelo custo ou custosa demais. Então nós temos esse caso. Depois eu tenho concorrentes estrategicamente. Ele é mais fraco, né? Ele é neutro ou mais forte, ou seja, ele é a mesma coisa do que eu ou mais forte do que eu, ou ele é mais fraco. Então vamos lá. Nesse primeiro quadrado aqui, então eu tenho o seguinte, se é muito custoso a minha reação de preço e o meu concorrente é mais fraco, ignore. Né? Isso me lembra um caso de uma pessoa que eu conheci que tinha uma pizzaria e ela optou para fazer umas pizzas com produtos diferenciados, massa fresca,
feita de acordo com o cliente pede e tal. Então o preço dela era um pouquinho mais alto porque o cliente podia meio que pedir as pizzas do jeito que queria, escolher. Na época ela mandava chocolate, mandava sachê de azeite e foi a primeira empresa a ter a maquininha sem fio para poder pagar, né? Então, o que aconteceu? Uma vez, uma pessoa ligou pedindo uma determinada pizza e ele achou que o preço estava mais alto e que perto da casa dele custava mais barato, tal, né? Então, a pessoa não se abalou, porque essa pizzaria que vende bem mais barata não está no mesmo mercado que eu. Ele é mais fraco. Então, para que eu vou concorrer com preço? Ignora, porque ele vai trabalhar com outro público, aquele público que o importante para ele é o preço. Tá ok? Agora, se, de novo, né, o custo é demais e o meu concorrente é forte, se acomode, né? Tenta pegar o que você consegue no mercado, porque não dá para você brigar com ele. Agora, nós temos um outro lado. Se justifica o custo, a reação de preço, ou seja, o custo é relativamente baixo para eu concorrer com o preço, e o cliente é mais fraco, eu tenho que atacar esse cliente. Para quê? Para matar ele antes que ele consiga tomar o restante dos meus clientes. Como? Que nem eu falei para vocês ali, em relação ao o, a, em relação à liderança em custo. Agora, se é justificada, o custo é relativamente baixo, o meu cliente é forte ou ele é neutro, eu tenho que me defender fazendo a mesma coisa, tá? Chegando ao mesmo preço do que ele. Para quê? Para que eu consiga manter a quantidade de clientes, manter os clientes que está comigo mais ativo possível, tá ok? Então essas são as 4 oportunidades, a forma como eu ataco, ignoro, ou eu acomodo ou defendo, tá? Na apostila de você está mostrando bem direitinho o que é isso aí, tá bom? No caso da nossa atividade, você vê que a De Pascoal está procurando saber o que ela vai fazer, se ela vai atacar, se ela vai defender, tá ok? Oi pessoal, então é o seguinte, ó, eu tenho um gráfico aqui que meio que esquematiza as ações, tá, da empresa. Então olha só, começando aqui pelo meio, há uma resposta que custaria menos à empresa do que a perda inevitável, ou seja, eu tenho que olhar os custos envolvidos em concorrer e a perda evitável. Vamos lá. É mais custoso do que a perda, ou seja, esse não aqui, ou seja, está custando mais eu concorrer do que perder, então eu vou falar o seguinte: a sua posição entre os mercados vai ficar comprometida? Se sim, né, o valor do mercado sob risco justifica o custo da sua resposta. Então, ou seja, em relação ao que eu vou perder no geral e não somente naquele produto, responde sim, então eu tenho que dar a resposta para o meu cliente. Se não, eu acomodo ou ignore. Tá? Se não também, se o preço ainda continuar caro, não, então eu fico acomodado lá. Agora vamos para um outro lado, aonde o custo é menor, né, do que a perda de venda. Então, o que nós temos aqui? O custo aqui é menor. Então, se você reagir, o concorrente está descapacitado. Se ele tiver capacitado a também concorrer comigo, sim. Então, as múltiplas respostas para a equipe no concorrente ainda custarão. Então, vamos lá. As múltiplas respostas que eu tenho que dar ainda vai custar? Não. Se vai ficar mais barato mesmo assim, eu vou concorrer. Se não, eu volto e refaço todo esse processo. Se não, eu respondo. Tá ok? Então, é ação e reação
né, esse mapa mostra aí para vocês. Tudo bem? Essa figura foi retirada também da apostila, está lá bem explicadinho para vocês. Tá? Então, pessoal, olha, nós chegamos ao final aqui, então a gente tem que pensar assim: qual seria a estratégia de preço para mercados com poucos substitutos e para poucos concorrentes? Então, como que a empresa vai trabalhar? Ela vai ter uma atitude mais agressiva ou menos agressiva com o preço? Lembre-se, gente, vocês têm que olhar isso em relação ao trabalho de vocês. O, o, o mercado que está inserido, o mercado que está inserido lá, a empresa de pneus lá, a De Pascoal, como é que ele é? Ele tem muito substituto, ele tem pouco, ele tem muito concorrente, pouco concorrente. Como é que é isso, tá? Então, quais as alternativas, né, de reação de preço, né? Então, como que a empresa reagiria, por exemplo, com o mercado com concorrência perfeita, ou seja, com muita gente comprando, muita gente vendendo? E quais os mercados, qual a reação de preço para mercados de oligopólio, ou seja, tem poucos concorrentes. Como é que eu vou ver isso? Então, isso é uma outra coisa que vocês têm que ver. O mercado que está de Pascoal é de concorrência perfeita ou é de oligopólio? Tá bom? Tudo isso vai ajudá-los na estratégia para vocês. Tudo bem? Então vamos ficando por aqui. Participem da aula, tragam suas dúvidas que vai ajudá-los a resolver a atividade, tá bom? Obrigado a todos, até o nosso próximo encontro.